Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na manhã deste domingo, dia 4/5/2025, para poder te lembrar que hoje tem Vasco e Palmeiras, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é claro que nós aqui do canal Na Torcida Vascaínos vamos te encher de informações, tudo que você precisa saber sobre as prováveis escalações, sobre o quadro de arbitragem, sobre a tabela, porque essa rodada começou na sexta-feira e o Vasco hoje precisa muito vencer ou pelo menos empatar essa partida duríssima, e é claro que vamos falar muito aqui de tudo que envolve esse clássico e de tudo que envolve o Vasco da Gama, porque é com muita tristeza que nós também vamos ter que noticiar a respeito da agressão do segurança do Vasco da Gama a um torcedor vascaíno lá em Brasília, rapaz, Brasília que é uma das sedes do Vasco da Gama, torcedor de Brasília, Manaus, torcedor do Espírito Santo, tem que ser muito respeitado, e não foi o que aconteceu ontem. Vamos te trazer todos os detalhes dessa confusão que aconteceu e também o pronunciamento oficial do Vasco e do próprio Pedrinho. Então, depois da vinheta, cola aqui comigo, vou trazer a tabela do campeonato, os resultados, tudo o que você precisa saber neste domingo de futebol, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105, quase 106 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado por tudo, pelo seu like, pela sua presença, pelo seu comentário. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Quero lembrar que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira aqui do canal, que não é uma casa de apostas, mas que pode aí, rapaz, fazer você se divertir e ainda ganhar um dinheirinho, uma renda extra. Estou falando do aplicativo Inplay, que é um game fantasy onde você responde de 10 a 15 perguntas, participa dos campeonatos e aí pode ganhar de R$50 até R$1.000, porque tem campeonatos no Inplay que valem R$1.000, e o melhor disso tudo, você não gasta um centavo para poder se divertir, para poder brincar. Ontem eu mostrei aqui que eu já tinha resgatado, né, que se você passar aqui todo dia no Inplay, primeiro você ganha 50, depois você ganha 100, depois você ganha 150 e assim sucessivamente, e eu cheguei até os R$1.000, já estou fazendo de novo, já estou ganhando moedas. E aí a dinâmica da brincadeira é essa: você vai baixar o aplicativo, você vai se cadastrar ou vai entrar através do seu navegador, como eu disse, você vai responder de 10 a 15 perguntas para poder participar de campeonatos que rolam dentro do Inplay, e ali quem acerta mais tem a possibilidade de ganhar mais. Então, cola conosco aqui, o link vai ficar na descrição desse vídeo e também nos nossos comentários fixos. E vamos começar aqui com esse problema de ontem, galera, que olha, foi algo pesado, algo que entristeceu o torcedor. Todos nós aqui que, cara, paramos, né, para falar de Vasco ou para torcer pelo Vasco, quem tem vida com o Vasco aí, quem já tem uma história com o Vasco, jamais vai olhar uma cena dessa e achar isso daqui normal. O torcedor ontem, ele foi protestar, eu vou colocar aqui, ele foi protestar contra a administração, contra o Felipe, e aí o Betinho, que é um dos seguranças do Vasco, saiu do local dele e foi agredir o torcedor. Se fosse o caso, sabe, se fosse o caso do cara que tivesse ali ofendendo verbalmente ou protestando, saísse do seu local, atravessasse a grade, fosse até os jogadores ou a comissão técnica para agredir, no caso, alguém dali, aí o Betinho teria toda a justificativa para agir pela força. Agora, fazer o que ele fez aqui, cara, não tem justificativa. Cara, e detalhe, né? Muita gente reclamando porque já entende que o Betinho deveria ter sido mandado embora logo depois do episódio, mas o Vasco se pronunciou desta forma. O Vasco da Gama vem a público manifestar seu absoluto repúdio a qualquer forma de violência e reafirmar que não admite e nem tolera condutas contrárias aos principais valores que norteiam nossa história. Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado, dia 3/5, no hotel aonde a delegação
onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido para apuração rigorosa do caso. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com o respeito a todos que fazem parte da história do Vasco da Gama, dentro e fora de campo. Então, a primeira medida do Vasco foi afastar o funcionário e ali apurar o que aconteceu. Eu acho que as imagens que eu vou te colocar aqui agora não cabe nem mais apuração, mas é claro, vou respeitar a sua opinião e eu queria saber dela. Pronto, deixei aqui no ponto para vocês poderem agora ver o que aconteceu ontem entre o Betinho e o torcedor do Vasco. Aqui, ó. Vou colocar o áudio. Vamos lá. Olha o relógio aí, pô. É isso aí, Betinho! Cara, nada justifica isso daqui, irmão. Nada justifica isso daqui. Olha o relógio aí, pô. Olha isso. Cara, nada justifica isso daqui. E aí você vai perguntar, não, mas o torcedor de repente foi de encontro os caras. Não. Betinho estava lá dentro do cercado, essa imagem aqui mostra bem. Ele sai do cercado onde ele está ali junto com os jogadores, junto com o Felipe, e vai lá para poder agredir o rapaz. Olha lá, o Betinho saiu, ó. Saiu e foi lá, ó. Olha onde estava o torcedor, lá do outro lado da rua. Então, cara, isso daí, cara, é mais uma mancha na história do Vasco da Gama. É mais uma coisa que acontece para poder deixar, né, o torcedor envergonhado. Eu praticamente... Eu, no caso, simplesmente fiquei envergonhado. Isso aqui é uma coisa que é difícil até você comentar, cara. Você começa a gaguejar, rebuscar palavras, porque eu acho que isso aqui não tem cabimento, cara. Isso aqui é um reflexo de tudo que vem acontecendo no Vasco em 24 anos, e agora o torcedor tá apanhando em público, sabe? Para todo mundo ver. Não que tem que fazer isso para ninguém ver, não tem que fazer de forma nenhuma, mas para você chegar, para você ver o ponto, que hoje em dia sabe que vai ser filmado, sabe que isso daí não vai passar em branco e as pessoas parecem que estão dormentes. Fazem na frente de todo mundo, fazem por trás e aí estão pouco se importando. Felizmente, mais uma história triste do Vasco. Tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, e aqui está a tabela do Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo joga hoje, o time do Palmeiras joga hoje, o time do Bragantino joga hoje. Beleza, isso aqui não nos preocupa tanto, a não ser o Palmeiras que enfrenta o Vasco. Aí nós vamos aqui para a parte de baixo da tabela. O Cruzeiro tem 10 pontos, joga hoje, pode se distanciar. O Corinthians, né, passou o Vasco da Gama, porque venceu ontem 10 pontos. O Internacional permanece ali, pelo menos na 9ª colocação. O São Paulo também, 9 pontos. Botafogo, que também já jogou 8 pontos. E aí vem o Vasco. E aqui é o motivo da minha preocupação. Porque o Vasco, ele tem 6 jogos e 7 pontos. Juventude, 6 jogos e 7 pontos. Mirassol, 6 jogos e 7 pontos. E aí o Atlético Mineiro, ele tem 6 jogos e 6 pontos. Bom, aqui, ó, o time do Vitória perdeu ontem, fica na zona de rebaixamento com 6 pontos, mas aqui, ó, o time do Grêmio, ele já pode ultrapassar o Vasco, e o Vasco fica bem próximo aqui da zona de rebaixamento, porque tem 6 jogos e 5 pontos, e o Santos, que tem 4 pontos, 6 jogos, esse daqui também não ameaça. Então, nessa rodada, o Vasco já pode aparecer aqui numa 15ª colocação, numa 16ª colocação, e é claro que isso aí gera um incômodo terrível. O pior dos cenários aqui seria o Vasco entrar na zona de rebaixamento, ou pelo menos ficar bem próximo dela. E aí eu acho que entrar não entra, mas ficar próximo fica. E é claro que o torcedor vascaíno está preocupado. Hoje pega uma pedreira, esse mando de campo do Vasco, ele foi vendido para fora do Rio de Janeiro, foi para Brasília, e o Vasco tem hoje, ou teria a obrigação de vencer sendo mandante, mas se tornou campo neutro. E aí, é claro, eu queria saber da sua opinião, como você enxerga
esse momento, como você enxerga o Vasco da Gama e como você enxerga esse jogo de hoje. Vasco já vai fazer uma semana sem treinador, torcedor esperando para ver quem virá para treinar esse elenco, o elenco que até o momento não tem demonstrado essa força toda no Campeonato Brasileiro, começa agora já a viver aqueles momentos de tensão, principalmente com a parte de baixo da tabela. Mas, bom, você deixa a sua opinião, a partir das 2h30 estaremos aqui para poder falar desse jogo e também de tudo que vem acontecendo no Vasco da Gama e deixar aqui, né, esse ponto, ou essa nota, ou essa manifestação de tristeza, cara, porque essas coisas que acontecem no Vasco acabam nos dando tristeza. E é claro, o que você está achando disso tudo? Estou metendo o meu pé, mais tarde eu volto, passei aqui rapidinho só para poder te manter atualizado. Beijo no coração, um bom domingo, sabe? Um bom domingo para você, para sua família. E outra coisa, né, galera? Violência só gera violência. Fui.